É uma tarefa que muda o nosso estado de espírito e até se você fizer dentro da sua casa, eu até indico você fazer também dentro da sua casa essa caminhada, fazendo agradecimentos, você vai ver que vai mudar a energia do seu ambiente, da sua casa, certo? E eu estou muito grata ao Senhor por esse desafio. São muitas pessoas fazendo, né, esse desafio, são muitas pessoas vivendo essa transformação junto conosco. Façam as tarefas, quem está chegando hoje, compartilhe aí com outras pessoas. Ainda temos 8 dias. Em 8 dias Deus pode fazer muito. Pode existir pessoas que estão precisando tanto. Eu em casa e no hospital. Exatamente. Existe pessoas, gente, que está precisando tanto desse desafio, que precisa tanto desse conhecimento, porque realmente estão vivendo um momento de desesperança, um momento de dor. Quantas pessoas você conhece que vive reclamando de tudo? Essa pessoa que vive reclamando de tudo, você vai compartilhar esse desafio da gratidão com ela. Estou deixando salvo as aulas, as primeiras, lá no YouTube. Você pode ir lá no YouTube, envia o vídeo para essa pessoa e diz: olha, faça esse desafio aqui, que sua vida vai mudar, que você vai ter transformação, que você vai ver que as coisas vão ser diferentes. E eu tenho certeza que Deus vai usar esse desafio para mudar a perspectiva de muitas pessoas. Pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão vivendo um momento de desafio na saúde. Esse desafio vai ajudar. Pessoas que estão passando por crise nos relacionamentos, dificuldade com os filhos. Então, esse desafio, ele é remédio para muitas dores. E nós é que vamos levar essa mensagem adiante. Certo? E no dia de hoje nós vamos falar sobre coração grato. Coloca aí nos comentários: eu tenho um coração grato. Coloca aí: eu tenho um coração grato. Nós vamos falar sobre isso. Nós já temos feito muitas atividades no decorrer desses dias para realmente mudar o nosso estado de espírito em relação à gratidão. E eu quero até te perguntar: você tem sentido gratidão? Sentido mesmo? Ou tem sido algo racional quando você faz as tarefas? Realmente você sente no seu coração? Quando nós sentimos gratidão, existem algumas evidências até fisiológicas, né? Como, por exemplo, você começa arrepio, né? Você sente aquele arrepio, você sente aquela gratidão chega a dar aquele arrepio, é uma evidência fisiológica de que você está realmente com o coração cheio de gratidão. Outra evidência é as lágrimas, né? Você começa ali a agradecer e as lágrimas descem. Gente, as lágrimas são águas curativas que Deus nos entregou. As lágrimas, elas refrigeram a nossa alma. Elas são um esvaziamento das nossas emoções. Às vezes você está ali num momento de tamanha aflição e quando você começa a escrever sobre aquilo, você começa a chorar, significa que você está se esvaziando daquele momento. E as lágrimas de gratidão, elas também acontecem. Alguém aqui, durante as atividades, chegou a sentir algum desses dois fenômenos? Ou o arrepio, ou quando você estava ali fazendo uma tarefa, as lágrimas vieram e você sentiu aquele alívio acontecendo. Outra evidência também é aquela sensação de bem-estar. De repente você estava ali no momento de aflição ou você estava no momento neutro e você começou a agradecer e você sentiu aquela sensação de bem-estar, aquela completude, aquela plenitude. Parecia que você estava voando. Ontem eu chorei com tanta gratidão. Olha aí que maravilha. Essa é uma evidência, sim, da gratidão. Outra evidência é a paz. Eu tenho vivido muito essa evidência que é a paz. Eu estar em uma situação, em um contexto de complexo, né? E eu estar em paz, eu estar tranquila, tá assim, sabe? Zen, crendo que deu tudo certo e conseguindo enxergar naquela situação algo positivo.
algo para me extrair para a minha vida. Então, essa também é uma das evidências de que o seu coração está cheio de paz. Eu sou a Ana Paula. A Ana Paula ontem, gente, me mandou um depoimento maravilhoso. Eu até compartilhei nos stories. E foi incrível. E a felicidade, você sentir alegria, sabe? Alegria de viver, alegria de realizar as coisas. Ou então você tá ali, você fez uma das tarefas e você, quando terminou, você se sentiu tão feliz, mas tão feliz que não tem explicação. Então essas são evidências de que você realmente está com o coração grato. E a palavra do Senhor vai falar em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então a palavra, ela nos orienta a nós protegermos o nosso coração, guardarmos o nosso coração, porque o nosso coração, ele se conecta diretamente com Deus. Quantos de vocês já não ouviram Deus falar no coração? Geralmente é uma das formas mais simples de Deus falar. É um meio de conexão divina. Então, o nosso coração, ele precisa estar puro. O nosso coração, ele precisa estar limpo para que nós possamos ouvir a voz de Deus sem impedimento. Vamos imaginar que um cano, né, uma encanação hidráulica. Então, ali é a ligação, é um dos pontos de ligação do alto conosco. Então, se houver resíduo, se houver sujeira, essa água nem vai chegar tão pura como ela pode ser bloqueada. Meu esposo agora está arrumando briga constante com todos dentro de casa. E no momento que eu comecei a orar e agradecer, teve um tempo que ele voltou ao normal, para a glória de Deus. É isso aí, comece a agradecer pela vida dele, comece a reconhecer o que ele faz, comece a elevar, né? Eu conheço a sua situação, então comece a elevar a autoestima dele na situação que ele está. A autoestima dele está muito baixa. Então, a boca fala, gente, que o coração tá cheio. Então, provavelmente o seu esposo, ele tá precisando de ajuda. Isso é um grito de socorro. Então, nesse momento, sai da posição de vítima dessa situação e passa para uma posição de protagonista, de, poxa vida, não é sobre mim. Ele tá reclamando, ele tá brigando, ele tá fazendo confusão, mas não é sobre mim, é sobre ele. No fundo, ele está falando sobre ele e eu vou ajudá-lo nesse momento. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Ontem consegui organizar meu armário de cozinha. Estou muito grata para a glória de Deus. Olha só, celebre as pequenas vitórias. Celebre as pequenas conquistas. Celebre aquilo que Deus está fazendo. E concentre-se no seu coração, sabe? E purificar, né? Lá em Hebreus, vamos dar uma voltinha aqui pela Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 12 e versículo 14, vai falar, né, uma parte muito interessante da palavra, que diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém vos prive da graça e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela você se contamine, muito se contamine. Então, nesse texto, ele vai falar que nós precisamos o quê? Mais uma vez, guardar o nosso coração, purificar o nosso coração dos maus sentimentos. Gente, o nosso coração tem até um livro que ele é interessantíssimo, que fala que o nosso coração, ele é um pequeno cérebro, ele tem neurotransmissores também. E por isso que Deus faz essa comunicação e nós precisamos o quê? Guardá-lo. Nós precisamos o quê? Protegê-lo. E uma das estratégias mais fortes para nós guardarmos o nosso coração é a gratidão. A gratidão é uma blindagem, né? Contra todas as mágoas, contra todos os ressentimentos, as tristezas que podem fazer com que o nosso coração comece a ficar adoecido, comece a ficar triste. E aí, quando você perceber que uma pessoa tá ali, ó, reclamando, preocupado, ansioso, com certeza é porque ela deixou que aquelas circunstâncias tomassem um espaço no seu coração. Então, como eu costumo falar, o que faz com que um barco naufrage não é a água que está fora do barco, porque a água que está fora do barco
faz com que o barco defina, inclusive, para que direção ele quer ir. A água fora do barco faz com que o barco esteja em movimento. Um barco na areia, ele não vai para lugar nenhum, mas um barco na água, ele tem uma direção a seguir. Agora, o que faz com que o barco afunde é a água dentro do barco. É quando você permite que as circunstâncias entrem e perturbe o seu interior. E a gratidão é esse antídoto que você vai utilizar para guardar, para proteger. Então, ter um coração grato, ele vai te fazer acessar coisas mais importantes, coisas mais preciosas diante da presença do Senhor. E como a gente pode elevar o nível de gratidão do nosso coração? Reconhecendo, o que vocês já estão fazendo todos os dias, a bondade, a misericórdia do Senhor, enxergando nas circunstâncias aquilo que a gente espera ou aquilo que é bom daquela circunstância, é você já agradecer por antecipação pelas coisas que você crê que vai acontecer, é você reconhecer a gratidão nas coisas simples da vida. Nossa, obrigada, Senhor, pelo meu cabelo, ele está maravilhoso hoje, olha que cabelo lindo. Obrigada, Jesus, por esse batom maravilhoso que eu ganhei da minha amiga, da Zaide. Obrigada, Pai, pela roupa que eu visto. Obrigada por ter acordado, Para quem tá aqui chegando, assistindo a live pela primeira vez, eu tô vendo alguns rostinhos novos hoje. Eu falei para as meninas, fiz uma pergunta recentemente. Como seria a sua reação se você ganhasse um Pix de R$1 milhão? Você ficaria feliz? Provavelmente todo mundo ficaria muito feliz, muito grata. E se eu dissesse para você, olha, você vai ganhar um Pix de R$1 milhão, só que existe uma única condição. E qual é a condição? Amanhã você não vai acordar. Você não vai acordar amanhã. Eu faço Pix para você agora, mas amanhã você não acorda. Você ia querer esse Pix? E a maioria me respondeu não. Na verdade, 100% das pessoas responderam não, para não acordar amanhã, eu não quero saber de R$1 milhão. O que é que isso significa? Que é muito mais precioso acordar do que dinheiro, do que R$1 milhão. Eu prefiro acordar, viver, olha só como a vida é preciosa. Então, seja grato por você ter acordado mais um dia, porque cada dia que você acorda é uma nova oportunidade que você tem. Uma nova oportunidade de fazer diferente, uma nova oportunidade de mudar a rota da sua vida. Então, seja grato por esse privilégio. Então, reconhecer. Outra coisa que você vai fazer é fechar os seus olhos. Por que fechar os olhos é tão importante quando você vai orar, quando você vai fazer uma meditação, quando você vai ouvir afirmações positivas? Por que o fechar dos olhos é algo tão profundo? Porque quando você fecha os seus olhos, você se desconecta de tudo que está ao seu redor. Os nossos olhos, eles são janelas da nossa alma. O que a Bíblia vai dizer? Se os nossos olhos forem bons, tudo ao nosso redor terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, tudo será trevas. Então, quando você fecha os olhos, você se desconecta de tudo que está à sua volta e você coloca foco no seu coração. Você coloca foco na sua imaginação, que é algo, gente, que a educação tradicional, tanto dentro do contexto de escola, como dentro do contexto familiar, ela nos poldou, ela nos privou da nossa imaginação. Então, quantos de nós temos dificuldade de ter fé, porque fé também é imaginação? Eu não digo que fé é imaginação somente, como algumas pessoas falam, mas eu digo que também é imaginação. É preciso imaginação para ativar a fé. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu desconecto do ambiente e eu consigo me concentrar naquilo que realmente o meu coração deseja. Então, a experiência, ela fica mais profunda de gratidão. Você fechar os olhos e ser grato a Deus e sabe, conectar o seu espírito ao Espírito Santo ali naquele momento e começar a reconhecer as coisas que têm acontecido na sua vida ou já agradecer por coisas que vão acontecer, por promessas que Deus vai trazer para a sua vida. Verdade, às vezes fazemos dos problemas
monstros que terminam tirando os olhos do foco, que é Jesus. Deus pode resolver todos os problemas, exatamente. Então, a gratidão traz isso, traz você para esse lugar. A gratidão é a chave da felicidade total. Então, na tarefa de hoje, lembra da lista de desejos que vocês escreveram. Quem não escreveu, você vai escrever uma lista de 10 desejos que você quer. Pode ser coisas de curto, médio e longo prazo, não importa. São 10 desejos. Pode ser coisas emocionais, pode ser coisas físicas, pode ser coisas espirituais, por exemplo, como salvação de um esposo, salvação de um filho, como crescimento no seu ministério, enfim. Então, o nível dos desejos, você vai escolher. Quem está no desafio desde o começo já fez esses desejos lá atrás. Então, você vai voltar para essa lista de desejos e você vai agradecer de forma profunda para tocar o seu coração por cada um daqueles desejos como se ele já tivesse acontecido. Então, para essa experiência, você vai fechar os seus olhos, você vai ler aquele desejo, né? Você vai procurar a sua lista. Eu estava aqui procurando a minha, já está até aqui, porque eu fiz a tarefa ontem. Então, eu vou olhar aqui para um desejo. Por exemplo, aqui tem um desejo que é bater 5K no Instagram. Então, eu li o desejo, respiro fundo, fecho os meus olhos e eu começo a imaginar que isso já aconteceu. Eu começo a imaginar que eu peguei o meu celular, já estava 4.000 e pouco, e talvez eu até gravei uns stories e disse, gente, estou quase batendo, me ajude a chegar. Eu vou deixar aqui um vídeo, você compartilha nos seus stories, pede para as pessoas me seguirem. Então eu tô aqui, ó, imaginando um contexto. E eu fico ali na expectativa, só atualizando. Talvez eu tô até produzindo um vídeo mostrando esse momento, como esse momento foi emocionante para mim. E enquanto eu tô ali esperando, eu atualizo. Na hora que eu atualizo, aparece 5K. E eu me emociono. E eu glorifico o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelos 5K que o Senhor me deu. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até mim. Foi doloroso. Quantas vezes eu pensei em desistir. Mas o Senhor me ajudou a chegar até aqui, me fortaleceu. O Senhor preparou essa comunidade forte. E eu fico tão feliz, eu tô tão grata. Obrigado, obrigado. Eu tô tão grata por tudo que o Senhor fez. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou agora elevando o nível da minha gratidão em relação àquele pedido. E eu fico ali, ó, sentindo a gratidão no meu coração. Até que isso se torne uma evidência dentro de mim. Então essa é a tarefa do nosso dia de hoje e eu tenho certeza que vai ser profunda para você que realizar. Vai ser profunda você viver esse momento de gratidão. A gratidão, ela faz coisas maravilhosas acontecerem. E eu espero vocês amanhã às 5h35. Quem tá chegando hoje, quer começar o desafio da gratidão, vem. Vem fazer parte, você pode aproveitar esses últimos 8 dias junto conosco às 5h35. Quando terminar os 8 dias, aí você vai lá pro YouTube e você assiste as outras aulas, porque eu tô deixando salva no YouTube, não no mesmo dia, porque tem um delay. Por exemplo, lá no YouTube eu coloquei a aula 11, hoje eu coloco a 12, aqui nós já estamos na 20ª aula. Mas você pode sim fazer parte desses últimos dias. Vai ser abençoador para você. Vai ser transformador. Eu te oriento o quê? Assista a aula 1 e 2. Inclusive, você pode assistir as duas juntas. Para que você aprenda o desafio de reconhecer a bondade e a misericórdia do Senhor, que é uma tarefa que a gente faz durante todo o processo, e faça também a tarefa de abraçar a esperança, que também é uma tarefa que vai do 1º ao 28º dia. Então essas duas aulas você pode assistir elas inclusive seguidas, mas eu não indico maratonar, porque maratonar esse conteúdo não vai mudar em nada na sua vida. Pode até lhe dar uma experiência prazerosa. Tipo, aqui agora, talvez você teve uma experiência prazerosa, você teve uma experiência emocionante. Só que depois que você sair, a sua vida não muda, porque o que muda a nossa vida são os nossos hábitos. O que muda a nossa vida são as nossas ações. É aquilo que você começa a fazer na sua vida, não é somente o que você escuta.
Eu tenho falado que aprender é algo maravilhoso. Pensa num negócio que dá prazer, é aprender, é estudar, é estar num ambiente como esse. Só que isso, por si só, não transforma ninguém. O que transforma a sua vida é o que você faz depois que você sai daqui. É as ações que você toma, e por isso um desafio, por isso tarefas todos os dias. Então, faça hoje a tarefa de hoje, escreva sua lista de desejos para quem está começando, pratique essa gratidão de forma intencional para cada ponto. Depois você pode ir para o YouTube e assistir as 2 primeiras aulas, e amanhã você continua o desafio junto com a gente. Quando terminar, você assiste a aula 3, você assiste a aula 4 e vai seguindo na direção do seu milagre, tá bom? Então fica aí o convite para quem chegou hoje. Convide outras pessoas. No começo do vídeo eu falei que esse desafio da gratidão é para qualquer pessoa, mas especificamente para pessoas que estão passando por momentos de dor, de luto, de ansiedade, de depressão, pessoas que estão enfrentando um diagnóstico médico, pessoas que estão com crise nos relacionamentos, pessoas que estão com crise nas finanças, pessoas que estão com crise na identidade. Então todas essas pessoas, elas são público-alvo para esse desafio. E vai ser fortalecedor. E você pode me ajudar a encontrar essas pessoas compartilhando essa live. Agora eu fiquei até na dúvida. Eu deixo essa live salva para você compartilhar com alguém. Quem vai compartilhar com alguém específico? Eu tô falando de compartilhar aí a doida, como diz a história, não. É importante você clicar aqui no aviãozinho e compartilhar aí com 10 pessoas. É importante sim, porque você não sabe, não tá escrito na testa da pessoa que ela tá passando por um momento de dificuldade. Mas, sabe aquela pessoa que veio aí no seu coração, que você sabe que tá precisando muito de viver um novo momento, que tá ali só reclamando, só fala daquela mesma coisa, fica ali, ó, falando da mesma coisa, todo dia só reclama. Essa pessoa, ela tá gritando por socorro. Essa pessoa, ela tá dizendo assim, me ajuda, me tira daqui, a dor tá muito grande, eu preciso de ajuda, me socorre. Essa pessoa, ela tá gritando por socorro. E quando você compartilha um conteúdo como esse, essa pessoa vai receber o alívio que ela espera. Essa pessoa pode se juntar a nós amanhã e durante todos esses 8 dias e ter uma vida completamente transformada, assim como a minha e a sua vida está sendo. Bom? Então tá. Um beijo. Até amanhã.